Olá, estamos começando mais sucesso da semana. Uma semana de muitas coisas acontecendo no Brasil. E eu te pergunto o seguinte, último mês do ano, você já está planejando o treinamento, a capacitação, uma reunião de planejamento para o ano que vem? Já pensou em reunir sua equipe e falar, olha, vamos fazer isso, as metas, ó, batemos meta, não batemos meta, agora vamos fazer assim e tal. Que as empresas utilizam esse período de ano, de final de ano ou começo de ano, alguns fazem no começo de ano também, para reunir o pessoal e falar, gente, ó, vamos para frente, acertamos aqui, erramos aqui, vamos melhorar. Já fez isso? Você já reuniu o seu pessoal, inclusive para avaliar a produtividade e tudo mais? Você não fez. Começa a pensar, porque o tempo é propício para isso, tá bom? Além disso, existe uma outra coisa que você pode fazer. E aí, você empresário, empreendedor, tal, você já parou para pensar, por exemplo, como você pode auxiliar o seu colaborador, o seu chefe a virar líder? Como você pode planejar, ajudá-lo a descobrir coisas que ele, às vezes, não consegue botar para fora, de relacionamento e tudo mais, mas ele é um excelente administrador ali, te ajuda a ganhar dinheiro, mas ele não consegue ter um relacionamento legal. O que eu faço? Demito ou vou capacitá-lo? Essa resposta você tem no Mais Sucesso de hoje. E nessa linha, eu trouxe uma convidada para nos ajudar, porque é especialista. Eu estou com a Daniela Pires. Já conhecemos a Daniela há um bom tempo, Daniela. Tá? Nós inclusive, já viajamos aí, você fazendo palestra, inclusive participando. Daniela, me diga o seguinte, Daniela é coach, master coach. E você fez 4 certificações fora do Brasil, mãe? Sim, foram dentro do Brasil, mas foram 4 certificações internacionais em coach. Por empresas certificadas. São certificações. Agora lembrei que eu falei. Sim, as certificações foram feitas dentro do Brasil. Só que são certificações com reconhecimento internacional. Tá. Então, posso atuar como coaching tanto aqui no Brasil como em qualquer país. E hoje você atua diretamente com as empresas? Sim, hoje eu atuo diretamente com empresas, com o coaching executivo e o coaching de negócios. O que seria o coach executivo? Vamos dar uma... Porque eu ouço muito o coach, as pessoas falarem, às vezes fixam muito que o coaching cuida da vida da pessoa, como ela... Até uma outra vez eu falei assim, escuta, a gente não está confundindo um pouquinho o coach com aquele personal trainer, não é a mesma coisa. Mas tem o coach executivo, o coach de negócio, e é uma área que parece que está explodindo na área do coaching. As pessoas começaram a perceber e vendo aí. O que é o coaching executivo que você faz? Então, Fernando, as pessoas elas acham que coaching é tudo igual. E coaching não é tudo igual. Existe o coaching de vida. Antes eu vou explicar o nome certinho, porque assim, coaching é o processo. Coach sou eu, a coach, e coach é o meu cliente. Eu me lembro uma vez que a gente faz uma confusão danada, né? A gente faz uma confusão danada. Então, muitas vezes eu nem falo coach, eu falo logo cliente, porque as pessoas confundem. Então, coaching é o processo, coach sou eu, uma pessoa especializada que vai te ajudar na sua performance, e coach é o cliente. O coaching de vida, né, o processo de vida, é o que a maioria das pessoas conhece, que realmente ele é muito parecido com um personal trainer, só que um personal de vida. Né, que vai te ajudar nas suas metas de vida. O coaching executivo, a vertente que eu trabalho é com liderança. Então, principalmente com foco comportamental. Porque, assim, muitas empresas, hoje a gente sabe, assim, que 87% das pessoas elas são demitidas por falta de comportamento. Você contrata, Fernando, por competências técnicas. Você vai ali, olha o currículo daquela pessoa, ela tem um currículo maravilhoso, você contrata aquela pessoa. E aí ela começa a trabalhar com você. E 87% ela é demitida justamente por isso, porque elas problemas de comportamento, não se dá bem com as pessoas, não sabe se comunicar, é grosseiro demais, é rude demais, é autoritário demais. E o mercado hoje, esse líder ele não está tendo vez, porque você acaba perdendo bons colaboradores na sua empresa por causa de um líder desse. Porque pesquisas também mostram, sabe o quê? Que muitas pessoas, bons colaboradores, eles não pedem demissão da empresa. Eles pedem demissão do chefe imediato, eles pedem demissão do líder. E essa é uma coisa, a gente conversou, você sabe que está nos assistindo, você sabe que a gente conversa muito. Eu conversei com a Daniela e é uma coisa que ele nunca tinha ouvido. Eu falei, é verdade.
você se enche do seu chefe, que ele fala, não vou crescer, não vou fazer nada aqui, só não tem incentivo, e a pessoa começa a pensar, peraí, eu vou para outro lugar. E chega uma hora e fala, tchau, tô embora. Tô indo embora, justamente. Mas esse camarada que está ali na chefia, ele foi contratado também porque ele tinha alguma competência. Dá para você aproveitar alguma coisa aí? Claro, e muito. Porque assim, olha, as competências técnicas você ganha ela com cursos, né? Você faz um curso, você faz uma especialização. As competências comportamentais, elas são desenvolvidas ao longo da vida. É mais difícil, mas não é impossível. Pelo contrário, é muito possível. Eu acredito, Fernando, na transformação do ser humano. O ser humano, ele se transforma sim. Então, quando eu vou trabalhar na empresa, eu vou trabalhar com foco no comportamento mesmo. Então, eu vou mostrar para ele assim, olha, o que você está perdendo agindo dessa maneira? Se você agir dessa outra forma, o que você ganha com isso? Então, eu mostro o que ele perde, o que ele tem perdido. Eu ajudo a enxergar isso, porque não sou eu que dou as respostas. Eu ajudo a enxergar isso, é totalmente individualizado. Sou eu e ele somente, não é um treinamento. É coaching, é eu e ele. E aí eu vou mostrando isso para ele, junto nós vamos trabalhando, e muitas vezes ele para e fala assim, Daniela, eu preciso mudar, mas eu não sei como. Então, peraí, vamos lá traçar as metas, traçar o planejamento para a gente mudar. Porque muitas vezes, Fernando, ele sabe que ele é assim, só que ele não enxerga como que ele pode mudar. Tá. Então, é a parte que eu vou dar aquela ajuda para ele. Então, existem fases da mudança. Se ele ainda não se enxerga assim, eu vou ajudar primeiro ele enxergar. Para depois ele mudar. Mas tem outros que já se enxergam. Então, eu vou ajudar ele a traçar as metas, o planejamento, e depois existe toda uma manutenção para que a pessoa, depois que ela conseguiu mudar esse comportamento, ela manter esse comportamento. É uma coisa interessante que você faz um trabalho de psicólogo ali, né? Tem que entender o camarada, entender a situação e trabalhando com ele e tal. Porque um chefe ou um líder, mesmo que ele tenha esse problema de relacionamento, ele é caro, é muitas vezes mais caro. Você fala assim, vou demitir esse aqui, vou contratar outro, eu não sei como vai ser o outro, mas vou demitir isso. E todo o treinamento, tudo que ele teve para a empresa, todo o conhecimento que ele teve, se perde. Então, hoje, você falou para mim, as empresas estão aplicando, vamos tentar recuperar aqui para trazer a pessoa dentro daquele conceito, é isso? É porque assim, Fernando, hoje muitas empresas perceberam uma grande verdade. Demitir sai muito caro. É mais barato capacitar do que demitir. E se um outro chega, você não sabe se aqui vai ter um outro tipo de problema. Porque assim, o ser humano, todo ser humano, tem problemas. Então, vai ter um outro tipo de problema. Então, peraí, para que eu vou demitir? Vamos capacitar, ele é bom, ele me gera resultados. Então, eu vou capacitar, vamos dar uma chance ali para ele. E uma outra coisa, já que ele é bom, eu vou dar um presente para ele. Antigamente, o coaching era visto como porta para demissão. Hoje não, Fernando. Hoje o coaching, ele está ali justamente como premiação. E quando o cliente entra para mim, eu brigo por ele. Se você me contrata, Fernando, e fala assim, eu quero capacitar fulano e fulano, tá, beleza. Eu brigo por ele, que agora é eu com ele e eu vou ajudar ele a se capacitar e eu brigo a causa dele. Porque agora você está com o seu pupilo ali. Porque agora é meu pupilo ali e eu estou ali para ajudá-lo a desenvolver, para ajudá-lo a crescer. Então, assim, é fantástico quando você vê a evolução do ser humano, sabe? E, assim, é um trabalho com muita oração, porque eu oro por todos os meus clientes. Eu tiro tempo para orar por cada um dos meus clientes, porque eu acredito que essa transformação ela vem do Espírito Santo. E eu tiro tempo para orar pelos meus clientes também. Isso é interessante porque assim, é uma visão, não é visão somente de negócio, uma visão até que você entra na parte espiritual. Você olha, bom, eu confio que Deus está ali e tal. E existe essa sinergia e quando você pega uma pessoa que não está muito assim, eu sou muito desse negócio eu sou mais materialista. Tá? Porque você tem vários clientes. Mas a Bíblia vem falando sobre tudo. A Bíblia fala sobre finanças. Você é materialista? Beleza, vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre finanças. A Bíblia fala sobre finanças. Entendeu? A Bíblia fala sobre você saber usar os seus talentos, saber multiplicar o dinheiro que você tem. Até isso é bíblico. Então, muito está na Bíblia. Então, as pessoas hoje, eu gosto de mostrar muito a Bíblia como um livro milenar de sabedoria. Então, as pessoas, elas olham ali,
Gente, é muito ensinamento. Então, a maioria dos meus clientes gostam muito. Eu gosto de sempre iniciar as minhas sessões de coach com um trechinho pequeno da Bíblia. Então, ali, com que eu vou trabalhar? Se eu vou trabalhar sobre valores, então eu vou arranjar um textinho que fala sobre valores. Se eu for trabalhar com missão de vida, eu vou pegar um trecho sobre missão de vida. Se eu for trabalhar com planejamento estratégico, por exemplo, eu vou encontrar um texto. Por exemplo, aquele texto de Gênesis 3,15, fala assim... por inimizade entre ti e a mulher, essa lhe ferirá a cabeça, lhe ferirá o calcanhar. Então, aquele texto mesmo, ele é um texto de planejamento estratégico, ou seja, Deus criou uma solução para o pecado lá no princípio. Então, Deus, ele é um Deus de planejamento estratégico, planejamento a longo, médio e curto prazo. Então, a Bíblia, ela tem respostas para praticamente quase tudo, Fernando. Eu vou dizer a você, Daniela, uma coisa impressionante. A Daniela, ela chegou ontem de viagem, estava hospedada conosco na nossa casa, nós conversamos, trocamos informações, assim, já conheço a Daniela, esteve conosco na Expo, participou com a gente, veio do grupo com o Gerson. Um grande abraço, para o Gerson. O Gerson, ele foi uma figura de transição na minha vida. O que é figura de transição? É aquela pessoa que entra na sua vida, ela faz toda a diferença. O Gerson, ele foi um diferencial na minha vida, ele que me ajudou, ele que me levou, Fernando, para essa área de coaching. Então, um grande abraço mesmo para ele e para toda a família. Agora, eu voltando aqui, que nós vamos sair para um rápido intervalo, vou contar uma coisa para você que está assistindo. Quando existe uma sinergia e as coisas vêm de Deus, é algo impressionante. Sem conversar com a Daniela, ela falou o texto bíblico que eu vou falar no final e fez a aplicação que eu vou fazer no final e está aqui no meu material. Se eu usou o texto de Gênesis e fiz a aplicação sobre planejamento que está lá, que Deus planejou. Deus fez um planejamento. E ela estava falando e eu estava sorrindo. Falei, mas que coisa impressionante, né? Quando as pessoas têm esse sentimento que a vida é controlada por Deus, elas vão pensar até igual. Eu vou sair para um rápido intervalo, nós vamos voltar a falar mais um pouquinho sobre essa área que é interessante para você que está assistindo. E eu volto a falar, se você está fazendo seu planejamento, você está reunindo seu pessoal, e é importante você olhar para os seus colaboradores e aquele detalhe do líder ou chefe, né, que é uma especialidade da Daniela aqui. Então fique ligado que o Mais Sucesso continua e nós vamos bater um pouquinho mais de papo sobre esse assunto. E estamos de volta para Mais Sucesso, conversando aqui com a Daniela. Especialista, a gente se conheceu há um bom tempo atrás e você está trabalhando numa área que eu acho impressionante, que é essa área de você trabalhar com as pessoas que estão na liderança. Tá? Eu sempre falo sobre a diferença de líder e chefe. Tem muito chefe no Brasil. Com certeza. E tem poucos líderes. E você está ajudando a formar esses líderes. Coisa impressionante. Agora tem a outra vertente do coaching, que é a sua área também, é de negócios. O que seria esse coaching de negócios? O coaching de negócios, eu trabalho ele em duas vertentes, Fernando. Que a primeira vertente é o planejamento do negócio mesmo. A gente acabou falando de coaching executivo e eu entrei um pouco. É o planejamento do negócio mesmo, onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, a princípio, acontece o que? O autoconhecimento. Então, assim, como empresa, eu tenho que me conhecer. Entendeu? Quais são os meus pontos fortes, quais são meus pontos que eu preciso melhorar. Quais são as ameaças de mercado que tem, quais são as ameaças externas, quais são as oportunidades que eu tenho. Então, eu me conheço, quem sou eu como empresa, e aí eu faço um planejamento de onde eu quero chegar. Então, eu ajudo o empresário a se encontrar no seu negócio, a conhecer o seu negócio e a planejar. Porque eu digo assim que o planejamento, ele é o alicerce. Então, eu preciso planejar. Eu sempre digo assim, quanto mais tempo eu gasto planejando, menos tempo eu gasto executando. Então, eu preciso fazer esse planejamento. Então, é realmente essa parte de todo o planejamento da empresa, um modelo de negócios. Então, nessa primeira vertente, seria isso. A segunda vertente, ela é qual? Eu trabalho com empresários que eles têm resultado, mas não têm equilíbrio. Então, como que é isso? Eu tenho resultado, eu ganho, eu trabalho muito, só que eu não tenho tempo para minha família. Eu não tenho tempo para os meus filhos, eu não tenho tempo para me cuidar, eu durmo tarde, eu me alimento mal, eu não pratico atividade física. Então, eu vou ajudar essas pessoas. Tanto que no meu site tem um artigo que chama 8 dicas para turbinar seu cérebro e ser feliz. Qual o site? É www.coachdanielapires.com. Não tem o BR não, é só .com. Mas vai estar o link no nosso site lá, na nossa matéria tem um link para a pessoa falar. Tá.
Então lá eu coloquei, essas 8 dicas nada mais são que os 8 remédios natural, só que de uma forma científica, com bastante coisa e dicas embaixo. Embaixo eu venho com a dica de como você começar a implantação disso. Um de cada vez, geralmente eu indico um de cada vez, um por semana, aos pouquinhos, para não assustar e fazendo tudo de uma vez. Então eu vou ajudar nessa outra vertente, é justamente a pessoa viver melhor. Porque, Fernando, a intenção é o quê? Eu ter alto resultado, mas eu tenho que ter equilíbrio também. Os dois têm que andar junto, eu tenho que ter resultado e equilíbrio. Sabe por quê? Porque senão o executivo ele vai chegar no topo do sucesso e ele vai ver assim, eu deixei as coisas mais importantes da minha vida para trás. Destruí a minha família, praticamente. Não valeu a pena. Tá. Eu cheguei aqui à custa de minha esposa me largar, os meus filhos estarem nas drogas porque eu não tinha tempo para eles. Isso é a realidade de muitos executivos. Então, é esse equilíbrio de eu alcançar o sucesso em todas as áreas da minha vida. E o método, você está sentado olhando e falando, nossa, está falando da minha história. E não importa, você não precisa ser o executivo daquele que está ganhando milhões por ano. De repente, você é um microempreendedor que está batalhando e não está tendo tempo para nada, não tem tempo para viver. Não tem tempo. Na verdade, muitas vezes é justamente esse micro. Eu trabalho muito com pequenas empresas, porque é o ideal, já que eu estou começando, e principalmente no início do negócio, Fernando, para que eu comece já planejado, porque se eu não começo planejado, de repente virou uma bomba. Vira uma bola de neve, porque eu não comecei planejado. Então, o coaching de negócios, ele é muito bom para quem está iniciando, ou para quem está querendo abrir um negócio. Agora, um detalhe interessante, Daniela. Você está, eu não falei onde você está. Você está lá do lado de Brasília. Estou bem pertinho de Brasília, mas é Goiás, é Formosa, Goiás. Mas aí você atende Aí eu atendo região. todo o entorno, atendo Brasília, Distrito Federal. E agora você está com um problema grave, porque agora você está no Mais Sucesso, você está falando aí para 170 milhões de brasileiros que são o público potencial. Entre um desses aqui, o camarada está lá no Amazonas, falando, não, peraí, eu vou trazer essas meninas para minha empresa. Eu tenho um chefe meio bravo aqui que eu preciso adomar, e agora é para mim também, peraí. Eu estou trabalhando, me matando aqui, não consigo nem ver minha filha se formar. E aí, Daniela? Olha, tem a possibilidade de ir e também tem a possibilidade de fazer via Skype. Eu atendo clientes eu estava atendendo uma vereadora de uma outra cidade, então eu atendo pessoas de Anápolis, eu atendo pessoas de Goiânia. E acabam que é longe. Eu cutuquei você porque... foi uma coisa que eu não falei, né? Não falou, mas é um detalhe Online. interessante que hoje em dia, por exemplo, eu faço minha reunião com a minha equipe e com muitos dos meus clientes, com muitos dos meus parceiros de negócio, hoje tudo online. Dá para você sentar e conversar. Lógico que o presencial, aí você está aí, não, mas ela pode... É o presencial, aí você trata com ela, não trata comigo, tá? Mas é interessante, mas dá para você fazer hoje, porque são métodos, né? São métodos, Fernando, e você faz assim, e hoje a internet ela está muito rápida, hoje as webcams elas estão numa nitidez muito grande, então você consegue fazer como se estivesse ali presente com a pessoa. Funciona, eu faço e funciona. E hoje também nós temos aí as companhias aéreas, rapidinho você chega, chegou, fica ali um dia, volta para casa. Então também tem essas possibilidades. E... é interessante quando você vê o desenvolvimento das pessoas, quando começa com planejamento e tudo mais. Daniela, eu quero que você fique comigo, porque já que você falou o texto final do programa, vamos aplicar sobre isso, fica comigo, vamos falar um pouquinho, repassar um pouquinho sobre essa atividade que você faz, que para mim é uma vertente do coach, é um lado do coach que é muito importante. Porque eu confesso que eu conversei com muitos amigos e tal, eu vejo uma dinâmica hoje no coaching diferente do que você tinha alguns 10 anos atrás, tá? Que era aquilo que eu brinquei e falei, parecia um personal trainer, mas na verdade hoje é muito mais que isso, e graças a métodos, a cursos, como você tem os seus cursos aí de formação internacional. Eu estou aqui falando com a Daniela, Master Coach, e daí você falou algumas coisas importantes, que é essa questão, que dá a impressão que ninguém liga para isso. Não está bem, vamos despedir, vamos começar. É caro despedir. Então é bom treinar. O que você desse a sua mensagem agora para o empresário que está assistindo, que tem essa dificuldade com líderes? Tá? O que ele pode fazer? Então, Fernando, eu acredito muito na transformação do ser humano. E o coaching é uma ferramenta maravilhosa para você estar trabalhando com isso. Principalmente nesse momento de crise, porque as pessoas, hoje a gente sabe que as pessoas elas são diferenciais. Então, assim, eu tenho que começar a capacitar por cima. Tem que ser aqueles que influenciam outras pessoas, tem que ser o líder
que está ali sempre no dia a dia, porque assim, muitas vezes o seu líder ele não é exemplo, ele precisa ser exemplo. Então você precisa capacitar a sua equipe, mas primeiro você precisa capacitar o seu líder. E o coaching ela é uma excelente ferramenta, então eu indico para estar iniciando sim com o coaching. Sai mais barato do que a demissão, como o Fernando falou, sai muito mais barato do que a demissão. E a minha dica é esse, nesse mundo de hoje, nesse mundo de crise, capacite as pessoas, porque você pode perder colaboradores, porque muitas pessoas elas não pedem demissão da sua empresa, mas elas pedem demissão do líder delas, ou do chefe, né? Não sei se a gente pode chamar de líder, né? Ou do chefe. É porque tem muito chefe e pouco líder no país. Justamente, tem muito chefe e tem pouco líder. E o coach é uma maneira de transformar essas pessoas em líderes. Porque, na verdade, Fernando, se eu parar para pensar, todo mundo é líder. Você influencia, ou para o bem ou para o mal. Como que está sendo a influência do seu líder na sua equipe? Pensa só, se esse líder estiver influenciando para o mal, então é melhor capacitar. Que legal. E você, lembrando, se você quiser mais informações sobre tudo que passamos no programa aqui, quiser o contato da Daniela, está tudo no site do Mais Sucesso. Daniela, vou te convidar a ser a consultora do Mais Sucesso também, colocando ali as suas informações no seu vídeo e tudo mais, para ser através do Mais Sucesso que você alcance muitas pessoas que necessitam do seu trabalho. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença no programa. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado por todo o acolhimento. Estou sendo muito bem recebida e muito bem tratada aqui. A Daniela foi uma colaboradora da feira da Expo Mais Sucesso. Veio como amiga, bancou todas as suas despesas. Não, eu estou vindo, está lá. E a gente criou essa amizade e isso que é interessante nesse mundo de negócios, né? Você criar essa amizade. Verdade. E vamos nos encontrando aí. E nessa parte de planejamento, como eu falei no começo, quando eu comecei a conversar com você, sem a gente comentar, nós falamos de Gênesis 3, que é Deus falando para a serpente, vou pôr inimizade entre você e a mulher. E Deus ali estava descortinando um plano da salvação do homem. Toda a história da humanidade. Estava descortinando ali, era um momento dele. Então, Deus fez um planejamento, cerrou, está aqui a saída. E aí, você que é empresário, e aí? Você tem a chance também de planejar de maneira correta, tanto a vida empresarial como sua vida religiosa, sua vida espiritual, você e sua família. Daniela, muito obrigado pela sua presença, tá? Deus abençoe no retorno solar. E nós vamos ficando por aqui com mais sucesso. Espero que você tenha uma semana de muita paz, muita saúde e muitas vitórias. Até o nosso próximo programa.